Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de número 4 de Contabilidade Aplicada à Informática, que é uma disciplina de 68 horas. Sou o professor Alexandre, da UFPA, Campus Tocantins, Cametá. Então, hoje a gente vai falar do Sistema Financeiro Nacional. E a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Vamos falar que ele é um sistema normativo e de órgãos supervisores. O que quer dizer isso, pessoal? São órgãos que fazem as normas, estabelecem as normas para todas as instituições financeiras no Brasil. Tá? A gente vai falar da contabilidade das instituições financeiras, da estrutura do SFN, né, que é o Sistema Financeiro Nacional, e também entender como é que se subdivide esse sistema de gerenciamento e supervisão. Então, pessoal, a estrutura do SFN é de caráter normativo, ele que estabelece as normas, ele que fiscaliza as instituições financeiras. Tá? Então, ele é composto do subsistema normativo, que estabelece norma, e o subsistema de intermediação, que fiscaliza as diversas entidades financeiras. O Sistema Financeiro Nacional tem como função editar normas que definem o parâmetro para a transferência de recursos dos poupadores aos tomadores, controlar o funcionamento das instituições financeiras e entidades que efetuem atividade de intermediação financeira. Então, qual é a função, pessoal, do Sistema Financeiro Nacional? Só pensar, nós vivemos num mundo capitalista, certo? Então, onde todos são obrigados a terem um capital, né? A buscar o capital. Você mesmo, aluno aí na universidade, você está estudando diversas matérias que, para quando sair da universidade, ter fontes, ter renda, né? Ter o capital, trabalhar com informática, trabalhar com redes, com edição de vídeo, o que vocês desejarem, né? O que vocês sonharem. Mas tudo que vocês forem trabalhar, vocês vão obter um recurso financeiro, ou seja, um capital. Só que esse recurso financeiro, por muitas das vezes, vocês vão guardar esse recurso financeiro numa instituição financeira, certo? Num banco. E o banco ele obedece normas, normas nacionais, brasileiras, que estão estabelecidas por quem? Por órgãos do Sistema Financeiro Nacional. Perfeito, pessoal? Então, toda vez que a gente estiver falando de recursos, de poupadores, são pessoas que têm o dinheiro, e tomadores são pessoas que pegam esse dinheiro por empréstimo, né? Pegam dinheiro para si. A gente está falando de uma transação financeira. Então, toda vez que a gente estiver falando de transação financeira, a gente está falando de sistema financeiro nacional, tá bom, pessoal? A função do Sistema Financeiro Nacional é operacionalizar a transferência de recursos do poupador para o tomador, de acordo com as regras estabelecidas pelas entidades integrantes do subsistema normativo. Tá? Então, quando você vai fazer um empréstimo no Banco do Brasil, por exemplo, existe um procedimento, né? E o Banco do Brasil segue regras para poder fazer empréstimo para pessoa física. Assim também como o Banco do Brasil, ele segue regras para fazer um empréstimo para pessoa jurídica. Se você quer abrir sua empresa de informática e está precisando comprar computadores para os seus funcionários, por exemplo, você vai pegar uma fonte, uma linha de crédito, né, um financiamento. E esse financiamento geralmente é com uma entidade financeira, né, com um banco. E a partir daí, esse banco ele está sujeito a regras, a normas do SFN, tá? Então, quem compõe o Sistema Financeiro Nacional? Lembrando, pessoal, que esse conteúdo que a gente vem estudando agora, ele é um conteúdo que entra em contabilidade, porque fala da instituição financeira, né, no Brasil, nos órgãos superiores das instituições financeiras, mas é um assunto comum para quem for trabalhar ou fazer concurso público na área bancária, tá? Então, vamos lá. Os órgãos do Sistema Financeiro Nacional começa pelo Conselho Monetário Nacional, tá? É a entidade superior. O Conselho Monetário Nacional é uma junção, é um conselho, né, de várias autoridades nacionais brasileiras que estabelecem normas brasileiras de instituições financeiras. Dentre essas normas, a gente pode citar umas agora, por exemplo, como a taxa Selic, né? A gente pode citar outros
normas que o Conselho Monetário Nacional estabelece que vão afetar a economia no Brasil todo, tá? A gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é um conselho, que são as normas regulamentares para todos os outros seguros no Brasil todo. Então, se tu tem uma empresa que faz seguro de vida, ela está. Então, se vocês verem uma empresa que presta o serviço de seguro de vida, por exemplo, ou seguro de automóvel, ela está regida pela lei, pelas normas e diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados, tá bom, pessoal? Dentro do Conselho Monetário Nacional, a gente tem duas entidades máximas, maiores. Uma que rege toda a característica e estabelece todas as normas do banco, de banco, tá? Então, tudo que estiver falando em banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, entre outros bancos, bancos digitais, todos esses caras, eles seguem normas do Banco Central do Brasil, que é o Bacen, tá, pessoal? O Bacen, ele segue normas do Conselho Monetário Nacional, tá bom? Inclusive, o presidente do Banco Central do Brasil faz parte do Conselho Monetário Nacional. A gente tem as cooperativas de crédito, a gente tem as DTVM e a CTVM e demais instituições financeiras. Todas as instituições financeiras brasileiras, elas seguem normas do Banco Central do Brasil, tá bom, pessoal? E tudo que vocês falarem em bolsa de valores, ou ouvirem falar de bolsa de valores ou mercado de capitais, a gente tem a ver com a Comissão de Valores Imobiliário. Eu até falei numa aula passada sobre a CVM, tá? Então, esses dois caras aqui, esses dois órgãos aqui, eles são bases do Conselho Monetário Nacional. Eles obedecem diretrizes que esse conselho estabelece, tá? Em suas reuniões. A gente tem as seguradoras e as resseguradoras, que fazem parte do Conselho Nacional de Seguros Privados, e as entidades abertas de previdência complementar. É aquela famosa previdência privada. Ah, eu sou professor da Universidade Federal. Eu vou ter, quando me aposentar, uma previdência pública. Se eu estiver pensando daqui a alguns anos na minha velhice, eu posso tirar um valor do meu salário e ficar pagando uma entidade uma previdência complementar para quando eu me aposentar daqui a 20, 30 anos, eu tenha essa, daqui a 30 anos eu tenho essa previdência a mais, além da pública, posso fazer isso, tá? E quem rege essas previdências complementares? Normas do Conselho Nacional de Seguros Privados, tá bom, pessoal? Então, o Sistema Financeiro Nacional tem os seus órgãos normativos. Então, é muito importante, se for fazer uma prova de concurso público, só lembrar que quem estabelece as normas é o Conselho Monetário Nacional. Ó, e a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, quais funções dos órgãos normativos? Ele propicia o aperfeiçoamento das instituições e os instrumentos financeiros, ele zela pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Vou já explicar o que é essa liquidez e a solvência. E coordena as políticas monetárias, creditícias, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então, pessoal, vamos lá entender. O Conselho Monetário Nacional, ele é aperfeiçoamento das instituições e os instrumentos financeiros. Esse Conselho Nacional, pessoal, ele regula para que os bancos não lucrem muito em cima da população, por exemplo. Ele faz com que os bancos eles tenham limite para emprestar para os cidadãos. Porque imagina que se os bancos eles podem emprestar à vontade de dinheiro para quem quer que seja. Eu sou professor, vamos lá voltar para aquele exemplo lá do ganho de um funcionário, por exemplo. Eu tenho um funcionário que ganha R$ 2.000. Se o banco pudesse emprestar qualquer valor para esse funcionário provavelmente ia se endividar muito, ia ficar devendo o resto da vida para o banco, né? Vamos supor que esse funcionário que ganha R$ 2.000 por mês e tem as contas dele para pagar, ele queira comprar uma casa de R$ 800.000. O banco conseguiria emprestar todo esse valor para um funcionário que ganha apenas R$ 2.000? Hoje, dificilmente, esse cara consegue esse valor. Por quê? Porque é um valor muito alto. Quantos meses ele passaria para ganhar esses R$ 800.000 guardando R$ 2.000 por mês, né?
Em um ano, esse cara ele faz uma média de R$ 22.000. Em 10 anos, R$ 220.000. Em 20 anos, 440 mil. Ele precisaria de mais ou menos, pessoal, sem gastar R$ 1, em média 36 a 37 anos. Tá? Então é muito tempo que uma pessoa, para ter R$ 800.000, ganhando R$ 2.000, levaria para o banco. Fora a taxa de juros que todo banco precisa emitir, né? Ganhar em cima do seu empréstimo. Então, pessoal, é justamente isso que a liquidez e a solvência das instituições financeiras também trata. O que é a liquidez? Imagina que tu tem uma empresa de informática. E essa empresa de informática, ela começa a prestar um serviço, né, para funcionar com uma empresa A, uma empresa B e C. Só que no momento que tu está prestando esse serviço para essas empresas, e em um certo momento tu começou a cobrar muito alto valor e tu não conseguiste entregar aquilo que tu te propunhas a entregar. Vamos supor, eu tinha que entregar um aplicativo para o meu cliente e eu cobrei desse cliente o aplicativo num valor alto, R$ 30.000. E esse cliente prontamente falou e pagou os R$ 30.000 para mim. Eu, como sou uma má pessoa, como profissional nessa empresa X, que eu estou dando esse exemplo para vocês, eu vou lá e não entrego o aplicativo. Ou então eu entrego um aplicativo horrível, no valor de R$ 1.000, por exemplo, e o cara já me pagou 30, né? E eu vou aplicando golpes em cima de golpes em outras pessoas. Imagina se no final de um ano que eu fiz golpes em cima de golpes, eu acumulei um patrimônio de R$ 300.000 e agora eu quero pegar R$ 1 milhão do Banco do Brasil para abrir uma outra empresa. O Banco do Brasil vai falar o seguinte: não, você não pode abrir essa empresa porque você aplicou golpes no fulano, no ciclano e no beltrano, certo? Então, ou eu posso tanto o banco tanto previne golpes de fraude como também a quebra de empresas, né? Eu não posso abrir uma empresa com a intenção de quebrar essa empresa só para pegar o empréstimo, né? Então eu abri a empresa aqui, pegava R$ 100.000 emprestado do Banco do Brasil e fechava essa empresa, deixava a empresa em dívida, pegava outra empresa, abria essa outra empresa, pegava mais R$ 100.000 do Banco do Brasil e fazia isso durante 10 empresas até eu ganhar R$ 1 milhão. Né? Eu posso fazer isso? Não, o Banco do Brasil ele é regido por normas nacionais que ele tem que seguir regras. Eu não posso emprestar para mais de uma empresa, né, com o mesmo CNPJ, mais de uma vez para a mesma empresa. A empresa ela precisa pagar os seus débitos, né? Eu não posso abrir falência de um banco, por exemplo, tá? Ou seja, o sistema financeiro nacional ele organiza, ele equilibra para que as empresas não quebrem, tá? Ele coordena as políticas monetárias, por exemplo, ele não pode deixar o dólar ficar muito alto, porque se o dólar ficar muito alto, no Brasil, por exemplo, o preço das coisas internas aumenta muito. Olha aí a gasolina, né? O dólar aumentou absurdamente, está quase R$ 6 o dólar, né? E o preço da gasolina acompanha a taxa de variação do dólar, né? Está super alta a gasolina no Brasil hoje. Então, o sistema financeiro nacional, tá? Ele tem que começar a organizar a balança para que o dólar baixe um pouquinho. Por outro lado, a vantagem do dólar estar alto para quem exporta, né? Imagina que tu é um plantador de soja, né? Um plantador de açaí, começa a vender soja para os Estados Unidos. Tu vai receber na moeda local deles, em dólar. Logo, a tua plantação vai valer 5 vezes mais do que era quando o real e o dólar valiam o mesmo valor, tá bom? Então, o sistema financeiro nacional faz uma balança, tá, das políticas monetárias, das políticas de crédito e empréstimo, o orçamento fiscal, tá, para que o governo federal não se endivide muito alto, tá, e etc. Então, o que compõe o Conselho Monetário Nacional? Eu falei para vocês que é uma entidade máxima, né, que é um conselho que se reúne diversas autoridades brasileiras. Então a gente tem um ministro da Fazenda, né, escolhido pelo presidente da República. O ministro da Fazenda, ele é um dos membros do Conselho Monetário Nacional, assim como o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Todos esses caras aqui, eles sentam uma vez a cada ano, se eu não me engano, é a cada semestre, tá? Para definir a política do Conselho Monetário Nacional e as instituições, elas seguem isso. Inclusive, você já deve ter visto no Jornal Nacional, né?
ó, o Conselho Monetário Nacional viu as metas de inflação para esse semestre ser de 5%, tá? O Conselho Monetário Nacional estabeleceu uma taxa de juros de 0,5% a mais do que a taxa anterior, e aí por diante, tá bom? Então, as definições, a partir de um estudo, né, da economia brasileira, ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, tá, pessoal? Então, quem regula as criações do Conselho é o Conselho Monetário Nacional, e quem cumpre isso é o Banco Central do Brasil, e logo o Banco Central do Brasil faz todas as instituições abaixo dele cumprirem, assim como a CVM faz também a Bolsa de Valores e etc., cumprir as normas nacionais. Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados, eu falei rapidamente para vocês, mas a gente vai falar mais agora. Ele trata da fixação das diretrizes e políticas relacionadas aos seguros, né? Regulação das atividades relacionadas aos seguros, aplicação das penalidades previstas, fixação das características gerais e contratos, que é um órgão que faz parte do Ministério da Previdência Social, tá? Então vocês viram aí que a Previdência Social brasileira foi muito afetada, né? A Previdência pela pandemia. Imagina a quantidade de velhinhos que tinham capacidade de se aposentar na pandemia, né, no ano passado, e não conseguiram fora até o atendimento inicial no INSS, né? Então imagina essa quantidade de pessoas que foram afetadas. Então toda essa quantidade de pessoas que iam ser aposentadas em 2020 não puderam devido à pandemia, em 2021, 22, 23 vão estar lá na fila para se aposentar, tá? Muita gente inclusive morreu de Covid sem conseguir um direito que é nosso, né, de aposentadoria. E o Banco Central do Brasil, pessoal, o Bacen, ele é o órgão máximo, tá, que executa as políticas do Conselho Monetário Nacional. Esse conselho não é um órgão, tá? É uma união de várias autoridades. Essa reunião, esse conselho, acontece dentro do Banco Central do Brasil, que fica em Brasília, no Rio de Janeiro, tem diversas sedes. Essa reunião acontece no órgão. E qual é o órgão que executa? O Bacen. O Bacen fiscaliza e disciplina o mercado financeiro. É aquilo que eu falei para vocês, né? Então, se o Banco do Brasil está estabelecendo uma taxa de juros de 10% ao ano, essa taxa é fiscalizada por quem? Pelo Bacen. E o Banpará está fazendo uma taxa de juros de 5% ao ano, ela também é fiscalizada pelo Bacen. Mas se o Alexandre quer abrir uma empresa, quer abrir um banco, né? Tem muito dinheiro e quer emprestar para as pessoas. Só que ele quer prestar a 50% do valor. Isso é um absurdo. O Alexandre não pode estabelecer essas metas de 50% no empréstimo. Isso é um crime. Inclusive, isso é chamado de agiota, né? Agiotagem. Então, ele não pode emprestar numa taxa de juros a mais do que é regulado pelo Conselho Monetário Nacional. Perfeito? Então, quem fiscaliza isso é o Bacen. Aplica as penalidades na intervenção e na liquidação extrajudicial das instituições financeiras. Ele é o executor da política monetária. O Bacen fiscaliza as instituições financeiras, ele fiscaliza o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, né, as instituições privadas, o Itaú, os bancos digitais hoje, né, o Nubank, né, e etc. Ele autoriza o funcionamento e a instalação de transferência de sede, fusão das incorporações das instituições financeiras. Então, se lembra, há um tempo atrás, né, não sei quantos anos, o Itaú e o Unibanco eram dois grandes bancos concorrentes. Eles fizeram o seguinte: a gente vai se juntar, vamos fundir, né? Então ficou Itaú Unibanco, e nós vamos ser um super banco. Vamos brigar de frente com os bancos americanos, certo? Com os bancos europeus, por exemplo. Porque agora nós dois somos melhores do que só um trabalhando sendo concorrente. Então quem autorizou essa fusão foi o Bacen. Tá? Ele realiza e controla operações de redesconto e empréstimo nos âmbitos das instituições financeiras. Então o banco pega empréstimo, pessoal. Tu acha que o banco só empresta dinheiro? Não. O banco ele pega empréstimos também de outras instituições financeiras para poder te emprestar. E ele também paga juros. Tá? Então quem autoriza
esse empréstimo para uma instituição financeira é o banco. E também o Bacen é responsável por emitir dinheiro e controlar a liquidez do mercado. Ó, pessoal, muito cuidado. O Banco Central, ele autoriza a emissão do dinheiro. Então, vamos supor, o Banco Central acha que agora o Brasil precisa imprimir 5 bilhões de reais devido à pandemia. Vamos imprimir 5 bilhões para botar para circular, certo? Quem faz o dinheiro? É o Banco Central? Não, o Banco Central apenas emite. Ele fala o seguinte, olha, Casa da Moeda, eu quero que fique pronto 5 bilhões de reais para ser me entregue, porque eu vou começar a circular esse dinheiro. Então, como eu vou circular esse dinheiro? Né? Ah, eu vou dar auxílio Bolsa Família, eu vou botar desses 5 bilhões, eu vou botar 100 milhões em Bolsa Família, eu vou botar 1 bilhão para empréstimos consignado para aposentados, eu vou botar 1 bilhão de auxílio emergencial, né? Devido à pandemia, as pessoas precisavam ter um dinheiro para poder se alimentar e etc. Então, quem emite todo esse valor bancário, né? Quem controla o mercado, a liquidez do mercado, é o Banco Central. Tá, pessoal? E quem faz o dinheiro? Quem imprime o dinheiro? Quem imprime a tua moeda, né? Quem faz as moedinhas? Quem imprime o teu real? É a Casa da Moeda, tá bom? Inclusive tem um vídeo no YouTube, né? Desses youtubers, o Manual do Mundo, ele foi visitar a Casa da Moeda e etc. Tá? Pesquisem sobre isso. Então, pessoal, agora nós vamos falar da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, a CVM é a que regula e normativa o mercado das ações, tá? As bolsas de valores, tá? Ela normatiza e controla o mercado de valores mobiliários, representado por ações, por partes beneficiárias, debêntures, commercial papers e etc. Tá, pessoal? Então, muito cuidado. Tem muita gente que vende, né, a ilusão na internet, nos grupos. Ah, você compra ação e vai ficar rico, né? Só que se tu fores perguntar, conversar a fundo e ver alguns cursos, as pessoas não falam nem quem é o responsável pela bolsa de valores, né? Se fizer essa pergunta, muitos desses vendedores de cursos nem sabem, tá? Então aqui a gente já sabe que o mercado financeiro nacional, o sistema financeiro nacional, ela é composto pela CVM, que normatiza a bolsa de valores, tá? E a bolsa de valores é responsável por comercializar ações de empresas. Então, se eu quero ter uma empresa, eu tenho uma empresa de tecnologia e eu coloco as ações da minha empresa para outras pessoas serem donas junto comigo da minha empresa, então eu disponibilizo uma cota de ações, uma quantidade de ações na bolsa de valores a um preço X. Vamos supor que a ação da minha empresa está custando R$ 5 e tu tem R$ 5 na tua casa, tu pega os teus R$ 5, compra as ações da minha empresa e tu tem um percentual dentro da minha empresa, entendeu? Mais ou menos assim que funciona a bolsa de valores, tá? Então, as funções básicas da CVM é promover medidas incentivadoras, a canalização de poupanças do mercado acionário, estimular o funcionamento das bolsas de valores e das instituições operadoras do mercado acionário. Repara que é envolvendo ações, né, debêntures e etc. Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores imobiliários. Repara uma coisa, que a CVM fiscaliza, né, segura a lisura. Assegura que tu não está comprando ações falsas, né, de uma empresa fictícia, por exemplo. Ela tem que verificar que aquela empresa é real para poder vender ações, né? Imagina que se ela não tivesse essa verificação, a bolsa de valores, eu poderia abrir uma empresa fake, por exemplo, de venda de boi, né? E eu nunca tive nenhum boi, nem crio vaca, nem nada disso. E disser no mercado para um americano, olha, americano, investe na minha fazenda lá no Marajó, que eu tenho 500 cabeças de búfalo, né, de boi para vender. Aí o cara ia se interessar, né, em investir em mim. Só que no final das contas eu não tenho fazenda, não tenho empresa, não tenho nada, tá? É fake. Então isso não pode acontecer porque a CVM fiscaliza as bolsas de valores e dá proteção aos investidores de mercado. Afinal de contas, já que ela fiscaliza as empresas que estão na bolsa de valores, ela dá uma certa segurança, né, para tu poder comprar. Então, se tu comprares a ação da bolsa da Petrobras, por exemplo, tu sabe que a Petrobras é uma empresa multinacional, né, de petróleo e gás brasileira, tá? Então, se tu comprares ações dela, tu sabe onde tu vai
ter as ações daquela empresa que está regularmente cadastrada e etc. Assim como qualquer outra empresa, tá? Então, quem regula todo o controle de ação é a CVM e a Bolsa de Valores, etc. A Comissão de Valores Imobiliários, ela abrange três segmentos: instituição financeira, companhias de capital aberto, investidores em ação, tá? E investidores, tá, pessoal? O que é companhia de capital aberto? São empresas que o contador, olha a nossa matéria envolvida, o contador estabelece um padrão. É a sociedade anônima, quer dizer que no balanço patrimonial dessa empresa não existe apenas um dono, nem dois donos, nem três donos, por exemplo. É um grupo de acionistas que são os donos dessa empresa. E de acordo com o segmento lá da empresa, com o balanço da empresa, esse grupo de acionistas recebe um percentual no final do ano de lucro ou tem que pagar, inclusive, se tiver prejuízo essa empresa, tá? Então é assim mais ou menos que funciona companhias de capital aberto. Quem estabelece essas companhias quando elas nascem? O contador. Então, fica uma pergunta agora para vocês, um questionamento já para vocês pensarem. Professor, eu abri a minha empresa de informática. Eu tenho que escolher que tipo de empresa. O contador vai te orientar qual é a melhor forma da tua empresa de informática. Se tu queres botar a tua empresa de desenvolvimento de software e tu acha que ela vai ter uma grande perspectiva de investimento na bolsa de valores, o contador vai fazer a tua empresa ser sociedade anônima, tá? Então tu vai poder ter ações e colocar essas ações no mercado na bolsa de valores. É claro que para a Bovespa, por exemplo, em São Paulo, as bolsas de valores brasileiras aceitarem a tua empresa, elas estudam muito bem o mercado. Elas têm que saber se tu tem uma quantidade de tempo, se tu tem cliente e etc, para tu não vender gato por lebre. Tranquilo? E se tu quiseres abrir uma pequena empresa individual só tua, pagar menos imposto, aí o contador vai te orientar a abrir uma MEI, que é o microempresa individual, né? E tu paga um imposto bem baratinho, inclusive o Sebrae te orienta a abrir esse tipo de empresa, né? Tu não precisa ter um contador mensal para organizar tuas contas, tu mesmo pode fazer a tua contabilidade e aí por diante. Diferente de uma indústria, imagina que tu abriste uma indústria de de papel, né, de celulose e papel. E tu começa a contratar funcionário, tu tem maquinário para administrar e tem uma série de coisas. Então, a indústria, ela já entra em um outro segmento empresarial, uma limitada, LTDA, que aí sim tu vai precisar de um contador para fazer o balanço anual dessa indústria e aí por diante. A gente falou também da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que tem a ver com aqueles seguros que nós já falamos, né? Que é referente ao Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Seguro de vida de um plano, por exemplo, do Banco do Brasil, seguro de carro daquela Norte Seguros e uma série de outras, né? As PEB Seguro de Vida, todas essas estão envolvidas na SUSEP, tranquilo? Ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, o Ministro da Fazenda, escolhido pelo presidente, é o responsável pela normativa, né, nacional, pelo Sistema Financeiro Nacional, como nós já vimos lá na estrutura. A gente tem a Previdência Complementar e algumas entidades da Previc, né, alguns funcionários de determinadas empresas, elas têm seu plano de previdência complementar. O que quer dizer isso, pessoal? Um fundo de pensão. Vamos supor que tu é funcionário do Banco do Brasil, passaste no concurso do Banco do Brasil. Daqui a 40 anos, 35 anos, né, dependendo da lei, a nova lei agora de aposentadoria, né, estabelecida pelo atual presidente, aumentou o tempo de serviço. Se eu não me engano, o homem antes era 40 anos, agora é 45 anos de tempo de serviço. Então, o homem agora, tu trabalhou 45 anos no Banco do Brasil, tu vai poder te aposentar. Só que tu vai te aposentar com um cálculo do que tu contribuíste ao longo desses anos. Se tu contribuir um valor alto, tu vai se aposentar à média do valor contribuído. Se tu contribuir um valor baixo, tu vai se aposentar pelo mínimo da aposentadoria, que é o salário mínimo, certo? E a aposentadoria, ela tem um limite também, tá? Ninguém se aposenta acima de 10 mil reais se tu for pelo INSS, tá bom?
Então, alguns bancos, eles fazem, né, o Banco do Brasil, por exemplo, eles fazem um fundo de previdência complementar, em que todo ano, todo mês, ele tira um percentual do teu salário para entrar na Pervic, né? E no final que tu te aposenta, tu tem um salário a mais. Isso é até bom, né, para o funcionário que tem uma forma de ter uma condição melhor na sua velhice, tá? Então, a Previc, ela cuida dos fundos de pensão, previdência complementar fechada. Tá? Trabalhador bancário, enquanto colaborador, poderá ter acesso a um plano de previdência exclusivo para funcionários. Tá? Tem fundos de previdência complementar Polícia Rodoviária Federal, tem o Banco do Brasil, que eu conheço. Eu acho que a Universidade Federal não tem, tá bom, pessoal? Então, para finalizar nossa aula, temos dois exercícios. Das opções abaixo, assinale aquela que contém uma participante do Sistema Financeiro Nacional que não pode captar recursos por meio de depósito à vista. Então, quem é que não pode captar recursos por meio de depósito à vista? Um banco múltiplo com carteira comercial pode receber recursos via meio de depósito? Pode, né? Banco Comercial, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Central, tá? Letra E. O Banco Central é uma instituição, o quê? Que fiscaliza os outros bancos, tá? Tu nunca vai ter uma conta corrente do Banco Central, tá? Ninguém tem conta corrente do Banco Central, certo? A gente tem conta corrente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, de um banco comercial, caso do Itaú, Bradesco, Unibanco e etc. E também tem bancos múltiplos, né, que fazem mais de uma, pessoa jurídica, pessoa física e etc. Mas o Banco Central é um órgão que fiscaliza e executa ações do Sistema Financeiro Nacional. Perfeito, pessoal? O Conselho Monetário Nacional é composto Por quem é composto o Conselho Monetário Nacional? Presidente do Banco Central, correto? Ministro da Economia e Ministro da Fazenda. Vamos ver aqui. Presidente do Banco Central, Ministro da Economia, Presidente do Banco do Brasil. Fora, tá? O Banco do Brasil. Por que o Banco do Brasil é diferente da Caixa Econômica? Nada a ver. Risca. Presidente do Banco do Brasil, risca também. Secretário do Tesouro Nacional, Ministro da Economia e Secretário do Copom. Não. Ministro da Fazenda, ok. Presidente do Banco Central, ok. E ministro do Planejamento, tá, pessoal? Cuidado que algumas bancas elas tentam misturar o ministro do Planejamento com o ministro da Economia, tá? Então, tira isso aí, tá bom? Então, letra E. Obrigado, pessoal. Até a nossa próxima aula.